A avaliação de hoje é com mais um Jeep Renegade. Mais um Jeep Renegade, só que aqui ele tem um diferencial importante, que é a versão topo de linha Limited, que traz alguns recursos diferentes do restante da linha, que eu vou mostrar pra vocês tudo a partir de agora. Eu já perdi a conta de quantos Renegade eu avaliei aqui, eu acho que esse aqui é o quarto, na verdade, mas é o primeiro que eu avalio na versão topo de linha. Eu já avaliei Renegade 2 vezes na versão Sport, antes na primeira geração do Renegade, depois que foi a última avaliação do Renegade que eu fiz na versão Sport, já modelo 2019, modelo 2020, e avaliei também o Renegade Sport, só que com motor diesel. E esse aqui é o Renegade Limited, a versão topo de linha Flex, e que tem alguns detalhes bastante legais, assim. Eu vou começar falando do básico e vou entrando nos méritos dessa versão aos poucos durante o vídeo. E antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, deixa seu like e durante o vídeo, se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta. Também, se quiser dar uma sugestão de qual carro você gostaria de ver aqui nas avaliações, pode deixar. E também, claro, passe para os seus amigos, para quem gosta de carro, que aqui é o lugar certo. Vamos lá? Roda a vinheta! Como eu já falei para vocês, o Renegade Limited é a versão mais cara quando está com um motor flex. E apesar de ser a versão mais cara, ele vem com a mesma mecânica da versão de entrada e também não tem nenhuma diferença de calibração. Basicamente é o mesmo carro que ele ganha aqui em questão de acessórios mesmo. E falando nisso, o motor 1.8 é o mesmo 1.8 16 válvulas flex, que tem 139 cavalos de potência máxima com 19,2 kgfm de torque. Se não é um dos números mais empolgantes, mais apaixonantes assim para quem gosta de carro, para quem gosta de dirigir, acelerar e sentir que o carro está 100% do tempo na mão, mais ou menos assim dizendo, é um carro que você domina completamente, que você faz o que quer dele. Se ele não é esse carro, ao contrário de muitas avaliações que eu vejo, pra mim ele é um carro justo para quem usa na cidade. Por que eu digo isso? O câmbio dele é um câmbio automático de conversor de torque, um câmbio comum, com 6 marchas. E ele consegue priorizar bem assim, os momentos em que é para ser utilizado o maior torque, ou quando ele precisa te dar mais velocidade com uma rotação mais baixa, para priorizar o consumo de combustível. Que aí é um outro detalhe que a gente vai ter que entrar um pouquinho mais para frente, mas eu já explico. Mas assim, falando ainda de desempenho, ele não é um dos carros mais rápidos. Se a gente pega os números de 0 a 100 dele, números informados pela fábrica, ele faz de 0 a 100 em cerca de 13 segundos, então não é nenhum foguete. Mas mesmo assim, o que a gente precisa pensar é que pra que você precisa do Renegade? Você quer um carro para acelerar, para correr, para fazer ultrapassagem, para ter uma direção ofensiva, para, sei lá, subir ladeira o dia inteiro, para coisas desse tipo. Se este for o caso, é bom você pensar que o carro não é para isso. Ele não tem como eu posso dizer, ele não tem nenhuma vocação para ser esportivo, forte, torcudo. Não é um carro desse jeito. Só que eu posso dizer que 90% do público que compra o Renegade compra ele pelo estilo, pela posição de dirigir, pela oportunidade de você ter um Jeep, de sentir um carro forte nas mãos, tá perfeito. Você não vai acelerar. Em cidades grandes que nem São Paulo, por exemplo, tem regiões sim que tem grandes subidas, tem ladeira, tem uma buraqueira, mas a grande parte vai usar o carro no trânsito, vai usar o carro em velocidades curtas. De vez em quando vai pegar o carro para ir para a praia em trajetos de 100, 200 km. Não vai ser um carro de viagem constante de estrada. E mesmo nessas situações constantes de estrada, ele não tem um mau desempenho, porque em altas rotações, em altas velocidades, o câmbio consegue te propiciar uma condição de dirigibilidade boa. Então não é tão ruim assim não. É mais uma questão assim do que eu sempre falo. O carro é ruim? É ruim pra quem? É ruim pra você? É ruim pra todo mundo? Então, antes de você absorver tudo que você vê na internet, de que você vê de todas as avaliações, considere assim: para o que você vai
vai utilizar o carro, para qual situação. Coloque isso no papel, faça uma conta básica, aí sim você vai ver, esse carro atende às minhas necessidades. Se o carro atende suas necessidades, perfeito, não importa o que os outros falam. A questão é, não compre a avaliação de uma outra pessoa para você. Eu faço aqui uma avaliação mais isenta possível e tento mostrar as duas partes, as vantagens, as desvantagens, e quem faz a escolha mesmo é você que está me assistindo, você que conta com a minha avaliação mais isenta possível. Mas assim, retomando aqui os detalhes da avaliação do carro, ele cumpre bem a função dele no uso em cidade. Rodei com ele um trecho em estrada e uma velocidade em torno de 120 km por hora. O motor estava com uma rotação entre 2.500, 2.600 RPM, porque o câmbio, essa sexta marcha, ela é bem longa e propicia uma questão de dirigibilidade boa. Só que aí eu vou entrar também na questão de falta de potência para peso de carro e consumo de combustível. Não tenho de cabeça aqui os números de peso-potência dele, mas eu vou deixar aqui no vídeo, nessa parte de baixo, vocês estão vendo qual o peso do veículo, peso-potência, para vocês entenderem um pouco melhor. O Renegade é um carro pesadão e a questão de peso-potência dele não é das mais generosas. Só que eu andei um trecho com ele em estrada e o câmbio tem uma boa relação, principalmente na sexta marcha. E ele consegue estabilizar numa rotação de cruzeiro 110, 120 km por hora com um motor a 2.200, 2.100 RPM. Ele tem uma condição de uso bastante agradável. Só que por ele ser muito pesadão e o carro em algumas situações precisa acelerar demais para vencer algum obstáculo, para fazer uma ultrapassagem ou coisas do tipo, ele acaba bebendo bastante. Então eu fiz a avaliação com etanol no tanque, 100% de etanol, e digamos que vai 70% do tempo com o ar-condicionado ligado. Nessa condição, o máximo de consumo, aliás, o melhor consumo que eu consegui em cidade foi uma média de 7,2 km por litro, e isso andando que nem uma senhorinha de 98 anos. Mas em estrada, uma condição de 110, 120, com o ar ligado, pé estável, sem grandes acelerações, sem ficar fazendo ultrapassagem o tempo todo, esse consumo chegou a 13,5 km por litro, um consumo que eu considero bom quando você está andando com um carro com etanol no tanque. Então coloca esses números na mesa, faz a sua continha e vê se o Renegade realmente vale a pena. Quando eu entro no mérito do conforto, ele tem uma diferençazinha assim essencial em relação às outras versões do Renegade. É que aqui, embora a suspensão seja a mesma, independente na frente, independente atrás, o único SUV da categoria que tem essa característica, que é uma posição elogiável, mas ele tem uma questão que muda bastante o conforto e a absorção de impacto, que é a questão do conjunto roda e pneus. Nesta versão Limited ele tem as rodas de 19 polegadas, é uma roda grande pra caramba, com pneu de perfil baixo. Quando eu faço essa combinação de roda grande, pneu perfil baixo, eu diminuo a área de absorção de impacto dos pneus e eu deixo grande parte dessa responsabilidade com a suspensão. Então, para um conjunto que já era calibrado, mais rígido do que a média, mas ao estilão de Jeep, como eu comentei em outras avaliações, uma suspensão um pouco mais dura, em que boa parte da responsabilidade por dar conforto era o pneu de perfil alto, aqui, quando isso acaba, faz com que o carro ele fique mais durinho para dirigir. É um carro bem mais duro, não é desconfortável, ele é mais duro. Só que se você não gosta muito disso, aqui eu tô passando em buracos e o carro tá pulando. Ele fica assim, ó. O carro fica assim rodando, dependendo da via. Uma via com bastante buraco, com asfalto remendado de má qualidade, bastante valetas. E isso sim é uma coisa que pode cansar. Questão de hábito. Pra mim,
acostumo rápido. Mas minha esposa, por exemplo, ela não acostuma. Ela dirige assim, chega uma hora que ela tá incomodada. Ela andando de carona, incomodado. Então é uma coisa que você precisa considerar. Ele é mais bonitinho, tem alguns detalhes estéticos diferentes, mas vale a estética em detrimento do conforto. Aí é uma escolha que você precisa fazer também. E por falar agora em estética visual, a nova geração, na linha 2020 do Renegade, já tem alguns diferenciais visuais, como por exemplo o capô, que cobre um pouquinho mais os faróis, que não era uma regra. Ele era um capô mais curtinho, que deixava praticamente a área inteira do farol redondinho aparecendo. E também, por falar em faróis, na versão Limited ele vem com faróis Full LED. Esse farol Full LED era o mesmo que era utilizado no Jeep Wrangler, não sei como fala o nome desse carro, mas sabe qual que é? Foi a foto dessa foto aqui que está aparecendo para vocês. E então, conjunto óptico, ele ilumina cerca de, sei lá, 40% a mais do que ilumina o conjunto com lâmpadas halógenas. E se você acha que é tranquilo, faz muita diferença, ilumina muito mais, é muito bom o farol dele. Ele tem iluminação diurna, tem a iluminação para farol baixo, alto. Para mim, item essencial para quem tem o Renegade. Esses faróis Full LED são muito bons. Mas continuando falando de acessórios, já comentei também que ele vem com rodas de 19 polegadas, tem rack de teto. Ele vem também, agora vindo aqui pro interior, ele tem ar-condicionado dual zone, legal para você não brigar com a patroa. Ele vem também com uma central multimídia, graças a Deus, melhor do que aquela central pequenininha que costuma vir nas outras versões. Muito boa. Ela tem uma tela de 8 polegadas. São 8 polegadas aqui com conexão via Android Auto e Apple CarPlay. Aqui só tem um detalhezinho, não, um detalhe não, na verdade 2 detalhezinhos que precisariam ser melhorados nessa central multimídia. O primeiro deles é que ele tem câmera de ré. A câmera de ré é reprodução tela cheia aqui, é uma reprodução ótima. O problema é a qualidade dessa imagem, é uma qualidade baixíssima. Se você está por exemplo, estacionando à noite, estacionando na chuva, você não vai ver quase nada. É bem ruim a qualidade da câmera. Outra coisa que precisaria ser melhorado aqui é a sintonia de FM. Eu considero ruim, porque você vai andando assim e dependendo da região você tá ouvindo uma rádio e a sintonia fica caindo, fica dando interferência. E acho que poderia ser melhorado esse sistema, ainda mais num carro do preço desse Renegade, que é a versão topo Flex. Além disso, também ele vem com bancos em couro, com costura branca, revestimento de porta também em couro. Vem com sensor de chuva, sensor de acendimento automático dos faróis. Enfim, é um carro bastante completo. Tem retrovisores elétricos, vidros elétricos nas 4 portas. Um carro bastante completo, mas que... será que vale o preço que cobram dele? Mas antes de comentar sobre isso, eu vou aqui comentar sobre o que poderia ser melhorado neste carro. Mas antes de falar o que poderia ser melhorado, não esqueça que a avaliação completa e todos os detalhes de itens de série do Renegade Limited vocês vão ver no canal da Car Stereo Tech. Então eu vou deixar o link na descrição, o link aqui no card, aqui em cima, que vocês vão ver a avaliação completa lá. Avaliação de itens de série, todos os detalhes lá. E aqui eu vejo com vocês todos os detalhes de dirigibilidade, conforto, segurança e etc. Confere lá, vai lá. Bom, vamos falar aqui o que poderia ser melhor nesse carro. Minha opinião, uma coisa que faz falta no Renegade seria um rebatimento elétrico dos retrovisores. Essa versão aqui não tem. Os retrovisores são grandes, dependendo de onde você vai passar, você talvez precise, por exemplo, uma vaga de estacionamento apertada para entrar na sua garagem. Aqui você precisa ou por dentro do carro esticar o braço lá e rebater o retrovisor, ou você descer do carro e rebater por fora. É um recurso que, pelo tamanho do retrovisor, põe um motorzinho lá, aperta o botão, rebate, resolve o problema. Uma outra coisa que faz falta aqui, nessa nova geração do Jeep Renegade,
acabou aquela coisa de ter diferença no para-choque da versão diesel para a versão flex. Só que mesmo assim, e que acontece? Isso você ganhou um ângulo de ataque na dianteira e na traseira. O para-choque antes ele era mais quadrado assim, agora o para-choque ele é assim. Então você tem a frente do carro formando nesse sentido e essa área aqui mais ou menos uns 45 graus, acho que são 30 e poucos graus na verdade de inclinação. Quando isso acontece, você fica com uma melhor possibilidade de vir numa descida e pegar uma outra via em subida, pegar, por exemplo, uma valeta e não raspar a frente. Só que a Fiat colocou uma linda bigodeira ali na parte de baixo, em borracha, e dependendo do que você for fazer, ainda raspa. Então não precisava colocar isso, deixa o para-choque lá puro, simples, deixa o carro com visual alto. É um Jeepão, tem que ser alto, tem que ter coragem, é um carro viril para isso. Então não precisa de colocar isso, é um detalhe mais estético e aerodinâmico do que outra coisa. E eu tenho certeza que o carro não ia fazer 10 km com litro com isso, e se tirar vai fazer 3, então não faz tanta diferença assim. Acho desnecessário. Uma outra coisa pra mim que poderia ser melhor é que a área aqui da central do ar-condicionado ela foi modificada e agora você fica um pouco confuso para acionamento da parte de temperatura e velocidade do ar. Por que que isso acontece? Antigamente ele era por botões que você rodava, era muito mais intuitivo. E aqui ainda existem botões, são botões para outras funções. Por exemplo, o botão para você ligar e desligar e mexer no volume da central multimídia é na área do ar-condicionado. O botão que você mexe para trocar de estações é bem próximo aqui da área do ar-condicionado. E na área central do ar-condicionado também tem um botão. Esse botão só mexe só na velocidade do ar. Ou se apertar o meio ali, você consegue controlar a direção em que o ar vai ser soprado. E é um problema porque se você deixa a tela da central desligada, você não sabe o que você está fazendo. Você não tem uma outra tela auxiliar para mostrar a temperatura e etc. Você está mexendo aqui totalmente cego. Então é uma coisa que para mim não ficou tão ergonômico, tão útil assim. Poderia ser um pouquinho melhor. Outra coisa que poderia ser melhor aqui é a questão do conforto. Como ele é um carro que você não vai pegar terra, você não vai pegar terra com o Limited, com o Renegade Limited. Você não vai fazer isso, é um carro para uso urbano. Com esse jogo de roda e pneu ele ficou muito mais bonito, bem mais charmoso, mais esportivão, digamos assim. Só que dependendo de onde você mora, o que você faz, o tipo de via, se você pega só a avenida, tranquilo, avenida grande, se você pega só trechos de estrada, asfalto perfeito, você não vai sentir diferença nenhuma. Agora, se você já teve o Renegade nas versões anteriores, que tinha com pneu de perfil alto, quando você entra aqui, você vai sentir, fala assim, poxa, suspensão dura, o carro balança inteiro, o carro pula inteiro. Poderia ser melhor, poderia ser pensado nisso. Coloca um jogo de roda e pneu um pouquinho, uma roda um pouco menor, um ar um pouco menor, põe um pneu um pouquinho mais largo. Você prejudica um pouquinho o visual, mas você propicia um carro um pouco mais confortável para o uso urbano. Se você não liga para isso, beleza, mas para mim teria bem o que melhorar nesse carro. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, dá o like. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema. Mas não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho, passar para o seu amigo, falar, olha, tem um cara lá que faz avaliações de carros, etc. Você gosta de carro, se inscreva no canal, que quanto mais gente se inscrever, quanto mais essa rede se ampliar, eu vou conseguir ampliar as avaliações do canal, trazer conteúdo cada vez mais relevante e de melhor qualidade. Então não esqueça, vai lá, avise pro seu amigo, se inscreva, ative o sininho, siga-nos nas nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. Muito obrigado. E também, se você gosta de saber sobre design, itens de série e tudo mais, acessórios, avaliação também no canal da Cara Estéreo Tech. Vejo vocês na próxima avaliação, deixe sua sugestão aqui embaixo. Muito obrigado e até lá. Valeu!